E agora, na sequência, eu vou falar do Lourenço Dias. Então, vamos pensar o seguinte, essa figura aqui, o Lourenço Dias, ele é um sujeito branco, né? Essa aqui é a lápide dele, então ele é considerado o vulto máximo do nosso 8 de abril, né? Então você veja qual a memória que é posta, né? E que é difundida também, para além dos bancos escolares, do ponto de vista do patrimônio material, né? Enfim, então essa constituição, essa representação do Lourenço Dias aqui. Bom, nós estamos falando do Lourenço Dias, e ele é citado pelo Warren Dean, ele é citado por gente considerável na historiografia, né, do Oeste Paulista. O caso do Dias. Diz que ele promovia desfiles, segundo o Warren Dean, né, a documentação que ele trabalhou, para além de Araras, ele promovia marchas, desfiles com sujeitos escravizados, por exemplo, fazendo um curso, dando uma volta na praça de São João Batista de Rio Claro. Ele fazia isso aos domingos, né? Depois o pessoal voltava para a Fazenda São Tomé. Isso no estopim do processo, né? No final da década de 1880. Só que a questão que eu coloco é a seguinte: os caras como Dias, por exemplo, eles estavam vivenciando também a experiência de transição de mão de obra escrava para mão de obra no sistema de parceria e assalariamento, correto? Então, há todo um custo, há todo um erário, né, uma despesa a ser empenhada, né, e de repente empregar a gente nesse processo de aquilombamento tenha sido interessante para o Dias. Só que quando eu faço essa leitura unilateral de mão única, eu também estou diminuindo a importância da agência negra, do protagonismo negro. Porque para o sujeito negro escravizado, a partir do momento que ele se aquilomba, faz a ruptura com o seu proprietário e se desloca para uma outra propriedade agrícola do sujeito branco, e ele não deixa de ser escravizado, mas ele passa a exigir, por exemplo, salário e melhores condições de trabalho. Então é uma via de negociação dupla e que tem um protagonismo do sujeito que não é nomeado muitas vezes na história, no caso dessa população. Então eu trabalho um pouco nessa perspectiva, nesse processo de mediação, nesse processo de negociação. No caso do Dias, ok? Porque você citou o caso do Rafael, e aqui no caso de Araras, fala-se muito dos dois barões, o Barão de Arari e o Barão de Araras. E ambos expandiram o seu capital por meio de parentela, de casamentos, se integrando à família do alferes Joaquim Franco de Camargo, que vem de Limeira, da vila de Limeira, e que foi um dos maiores proprietários de sujeitos escravizados na província de São Paulo. O inventário dele vai datar mais de 200 sujeitos escravizados, que é um número extremamente considerável. E se você pegar o José de Lacerda Guimarães e o Ben de Lacerda Guimarães, chamados barões, né, eles notoriamente na imprensa paulista, né, da província, são contra o processo abolicionista. Eles chegam a apelar para a princesa Isabel em mais de um momento para tentar evitar o processo do 13 de maio, tentar encontrar uma outra saída, extensão do tempo, indenização, etc. Então, quando eu dou esses exemplos, né, do alferes, comparando com o Rafael em Leme e desdobrando o alferes nos seus respectivos genros, né, o José de Lacerda e o Bento de Lacerda, e trago a questão do Lourenço, é para dizer, olha, esse protagonismo branco, entre aspas, ele precisa ser tensionado, e parece-me que a melhor chave de leitura para tensionar esse protagonismo é tentar demonstrar, por meio da reescrita da história, que a população negra se movimentou, criou as suas formas frente ao processo abolicionista, mesmo que isso não esteja propagado, muito bem difundido no atual momento, né, na história do tempo presente, sob o ponto de vista local.